Cláudia, a palavra é sua. É só ir pedindo para eu ir passando os slides, tá bom? Ana, eu não tô te ouvindo. Alguém tá ouvindo a Ana? Agora melhorou. Vou ver se eu consigo Oi, abrir a câmera. oi, Ana. Você tá ouvindo? Agora eu acho que o pessoal tá te ouvindo. Vai lá, a palavra é sua, manda ver. Bom, gente, eu trouxe um tema bem simples, né? Mas que eu tenho visto bastante na rotina e eu não tenho devolutiva. Ô, Ana, deixa Se eu te fechou interromper o por um diagnóstico instante. ou Se não. puder, Ana, se puder ligar sua câmera, fica ótimo, tá? Se não, tudo bem. Toca aí. Oi? É, Se então, você eu tô puder ligar, tentando, mas não tá indo. não tá indo a câmera? Minha internet tá ruim. Peraí, vou tentar pelo. Agora acho que foi, né? Agora acho que foi, né? Agora acho que foi, né? Oi, Ana. Tá um pouco. Tem algum. Acho que você Ah, entrou tá, com o consegui. celular e com o computador, né? Isso, é. Aí isso. Ah, Mata o áudio de notebook. um dos lados. Eu trouxe um tema bem simples, né, da rotina, mas que eu não sei se o problema sou eu, se eu tô vendo demais durante os exames, mas eu tenho visto bastante próstata, tanto de animais não castrados quanto pacientes é, castrados, com alterações de ecogenicidade, de ecotextura, com pontos de mineralização. E eu não tenho essa devolutiva dos clínicos se eles vão mais a fundo nisso ou não. E os pacientes não têm sinais clínicos. Então eu trouxe para ver se como é a rotina do pessoal, né? Aproveitar esse dia que é todo mundo aqui junto, para a gente trocar essa figurinha aí para conseguir entender melhor. Pode passar, Renan. É só uma introdução agora de anatomia básica, só para a gente lembrar. Aqui eu tô falando só dos cães, não vou falar de gato, que é tudo bem raro, né? A gente não tem muito trabalho citando os felinos. Bom, a próstata nos cães é uma glândula sexual acessória, tem desenvolvimento a partir da sexta semana de gestação. O formato dela é ovalado, e isso no corte longitudinal, e é dividido em dois lobos. Esses lobos são divididos em inúmeros em outras lobulações. Pode passar. Pode passar, Renan. Aí. Aqui é só um exemplo, né, de uma próstata normal, num corte longitudinal, essa foto menorzinha acima na esquerda, e da direita é no corte transversal que a gente vê os dois lobos. Pode passar? Agora um desenho esquemático, peguei do livro do Nyland, para a gente entender que fica logo na saída da uretra, né? Eu aprendi, até queria ver isso com o pessoal também, o que vocês usam de nomenclatura, que é uretra, prostrática e depois pós-prostrática, né? Aí depois eu conversei com a Fê e não se usa muito esse termo. Aqui a próstata ela engloba a uretra, logo ali na saída da bexiga. Pode passar?
Aí aqui já falando bem breve das doenças prostáticas, que é mais comum a hiperplasia prostática benigna, né, que a gente costuma ver quando tem cistos, alguns abscessos, e mais raro a gente vê a neoplasia prostática e a prostatite. Eu imagino que seja mais raro a gente ver a neoplasia e a prostatite, porque a gente não tem diagnóstico fechado, né? Normalmente, os exames que a gente faz, a próstata é sempre um achado, né? Na maioria das vezes, pelo menos na minha rotina. Em ambos os casos, a clínica é praticamente a mesma. Tenesmo, hematúria, pode ser aquela hematúria que a urina é só sangue, ou é aquelas gotinhas no final, né? E cistite recorrente também. Pode passar. A hiperplasia prostática benigna não tem muito segredo, né? Na literatura eles falam de cães não castrados com mais de 6 anos, mas eu já vi paciente de 4 anos com a próstata medindo quase 4 centímetros de porte médio, né? Medindo 4 centímetros e pouco. A causa da hiperplasia benigna é a relação dos estrógenos e os andrógenos. Eles têm como consequência um hormônio chamado dihidrotestosterona, que promove a multiplicação exacerbada das células. E aí ocorre o tamanho da próstata consequentemente. Pode passar. Essa foto é de um paciente que eu atendi em julho. A próstata dele, isso aqui foi o que coube na minha tela. E foi o que eu consegui ver, porque ele tinha muita dor. Tinha 10 centímetros no corte longitudinal. E no corte transversal deu quase 7. Tinha várias áreas císticas. Essa daqui era a principal. Tinha uma outra bem maior, que o conteúdo não era tão homogêneo assim. E ele tinha 11 anos. E foi apresentar sinal clínico de dor, mas ele defecava, urinava normal. Pode passar. Aqui é a próstata dele. Como falam que normalmente é só castrar que resolve, acho que essa foto já é de novembro. É de novembro. Ele castrou em outubro, e aí quando foi em novembro, ele retornou pra gente repetir o exame porque ele tava com sinal clínico de cistite. Já tinham tratado e não tinha resolvido. E aí realmente a próstata diminuiu, né? Em um mês a próstata diminuiu consideravelmente de tamanho. Então, castrar resolve na hiperplasia prostática benigna. Né? Antes media 10, aqui ela tá com 6 por 5, então diminuiu bastante. Os cistos também diminuíram. Tinha aquele cisto maior, eu drenei, né, no dia da cirurgia, que queriam fazer cito. Mas aí esses outros cistinhos foram sumindo. Pode passar. A prostatite. Na maioria das vezes, ela vem diante de abscessos prostáticos. Então, pode ser que tenha hiperplasia, aí, né, traz o abscesso e aí gera uma prostatite. Bacteriana, no caso, né? Esses abscessos, eles se dão por obstrução dos ductos excretores do esperma. O cisto simples, que é aquele cisto mais homogêneo que a gente viu naquela primeira imagem, ele pode sim vir a virar um abscesso. Não necessariamente vai virar um abscesso direto. Pode passar. Essa foto é um exemplo, porque eu tinha para mim, porque eu aprendi, né, dessa forma, que sempre que a gente via a mineralização em próstata, a gente tinha que ter como principal diagnóstico diferencial a neoplasia, né? E aí no livro ele diz que não é bem assim a regra,
né? A gente pode ter a hiperplasia prostática benigna associada com ponto de mineralização. E aí, aqui nessa foto, é um exemplo, né? Tem alguns cistos, abscessos, pontos de mineralização, a próstata aumentada de tamanho. E foi fechado como uma prostatite supurativa difusa crônica com múltiplas áreas de necrose. E a hemorragia intersticial. A hemorragia intersticial é essa areazinha que está medida aqui nessa fotinha do meio, que está mais hipo que o restante do parênquima. E tem pontos de mineralização, né? Então, nem sempre que a gente vê pontos de mineralização, a gente pode falar só em neoplasia. Pensar num processo inflamatório crônico. Essa segunda fotinha também tem essa última, né? Que tem as setinhas pretas. É uma hiperplasia prostática associada a prostatite com só cistos entremeados. Pode passar, por favor. Aí, nesse caso, já é uma prostatite séptica. Eu nunca vi um caso desse, mas eu vi no livro, eu achei legal trazer para a gente gravar essa imagem, né? Que às vezes a gente vê e vai pensar... Se eu visse uma imagem dessa, eu ia pensar em alguma coisa de linfonodo, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu achei legal trazer essa imagem só pra gente guardar na memória fotográfica. Pode passar. Agora, pensando nas neoplasias, nos processos infiltrativos neoplásicos, o principal que se tem como diagnóstico é o adenocarcinoma prostático. Fala em cães idosos, né, com mais de 10 anos. Eu não tenho na rotina casos fechados, né, como eu disse lá no começo. Então, sobre isso eu não posso opinar. Se alguém puder falar algo mais aí sobre essa questão da idade, seria bem legal. Os casos que eu peguei de alteração prostática, tanto de mineralização, alteração de parênquima em cães não castrados, essa alteração de parênquima que eu falo é estar mais hipo, né? Que é o que a gente vê em cães castrados. Pode trazer aí pra gente, que vai ser bem legal. E são cães jovens, né? Como eu disse, não eram idosos. Então, o adenocarcinoma, ele tem poder metastático principalmente na bexiga, ou começa na bexiga, né, e aí vai para a próstata, linfonodos principalmente. Eu coloquei ossos e pulmão aqui, mas engloba tudo, né, fígado, baço. Os ossos, eles são um pouco citados como em questão de metástase proveniente da próstata, mas como está na literatura, eu trouxe também. Não tem predisposição racial, como na maioria das doenças, e também não tem correlação com pacientes castrados, tá bom? Então, cães não castrados e cães castrados podem desenvolver. Também não tem relação com a idade que foi castrado. Paciente que foi castrado muito jovem, ou foi castrado depois de 2, 3 anos, não tem nada a ver. Pode passar, por favor. Aqui sim são imagens de mineralização do parênquima prostático que tiveram o diagnóstico fechado como o adenocarcinoma. Trouxe só como várias fotos de vários casos para a gente ver vários graus de mineralização no parênquima, né? Diferente daquela outra que a gente viu que era supurativa crônica, que também tinha uns pontinhos. Então é bem exacerbado mesmo, né? Pode passar. Bom, método de diagnóstico não é tanto segredo, né? Eu sempre coloco, quando eu vejo alteração prostática, eu sugiro a prostatite em primeiro caso, e em último caso, um processo infiltrativo neoplásico, né? Porque tudo começa com uma coisinha de nada. Então, e aí no final eu sugiro um exame citológico, né? Ou uma biópsia guiada por ultrassom. Pode ser com aquele método Trucut, acho que é assim que fala, não entendo muito bem.
E fazer também punção dos abscessos, cistos e mandar para cultura, né? Pra gente, no caso de prostatite crônica, com alteração de cistite recorrente, não só fazer o exame de urina. E o ultrassom é um dos métodos mais usados para o meio diagnóstico, por conseguir fazer esses exames ecoguiados. E é isso, gente. E tem o tratamento também no próximo slide, que para hiperplasia é a orquiectomia, né? Tem uma resposta não imediata, mas até que bem rápida. O tratamento quimioterápico nos casos de adenocarcinoma e neoplasia não tem tão boa resposta. Nos artigos eles não falam que regrediu ou que estagnou, que impediu a metástase, então não tem uma boa resposta. E no caso das cistites e prostatites bacterianas, a cultura e o antibiograma da coleta do cisto e do abscesso. E é isso, gente. É um caso bem... Trouxe um assunto bem simples mesmo, só para conseguir compartilhar com vocês e que vocês compartilhem também comigo a rotina de vocês, porque eu já tô ficando doida de próstata de cachorro alterada. Oi, Ana. Bom, eu vou Oi. voltar para as imagens aqui para nossa reunião. Enfim, eu tenho feito bem menos ultrassom, né? Agora que a equipe de ultrassom ela tá mais ampla. Mas é de certa forma rotineiro, né? Pegar alteração prostática. Hematura em macho é quase óbvio de ser próstata, quase sempre, tá? Fora quando tem hernia perineal, com disquesia e tudo mais, né? Então, para mim é bem comum, era mais comum que eu fazia mais exame, né? Mas era bem comum pegar alteração prostática, né? O que eu Uhum. acho difícil, né? O que é assim que no começo eu achava bem mais limitante para eu conseguir entender, era quando haviam muitos cistos grandes paraprostáticos, né? Na parte periférica do parênquima prostático. Eu ia trazer a parte do cisto paraprostático, mas aí eu preferi não colocar, senão ia ter que falar muita coisa e ia passar do tempo. Entendi, você se restringiu ao parênquima, Acho que eu ok. dei umas 2 vezes só. Eu lembro que era bem difícil eu entender às vezes o que que era bexiga e o que que era o cisto, de tão grande que havia alguns cistos que eu percebia, né? A sondagem do paciente ajudava muito, né? Porque a sonda ia, às vezes a sonda ia para dentro do cisto, né? Quando a uretra estava danificada ali, então acontecia. Mas é muito, para mim hoje em dia eu não tenho pego mais, tenho feito menos exame. Eu acho que o pessoal do ultrassom pode compartilhar um pouco melhor, né? Ainda está compartilhada a tela aqui, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí, agora soltar a reunião. Então eu acho que se alguém Então, tiver por alguma exemplo, coisa para contribuir, ontem eu peguei uma situação de um travou a sua conexão, Ana. Não estamos te ouvindo. Seu áudio tá travado. voltou. Agora voltou. E aí eu ia falar de gestação, mas aí eu decidi falar de próstata porque ontem foi um dia que eu peguei 3 pacientes, castrado, não castrado, e não tem sinal clínico de nada. E tinha alteração de parênquima. Um não era castrado, tinha 13 anos, a próstata media 1,5 cm, era hipo, tinha umas áreas ecogênicas amorfas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não tinha organização para falar de, né? É difícil. Aí eu Eu decidi não tenho, trazer por esse exemplo, assunto para. eu não tenho experiência de fazer nem punção, nem biópsia, nem citologia de próstata. Eu sou da época que não se recomendava fazer, porque você corria o risco de espalhar, pelo menos é o que eu lembro de ter aprendido, né? Corria o risco de espalhar algumas células ali no caminho da punção, no caminho da. E sempre se recomendava fazer, talvez no momento, ou antes, ou logo antes, ou durante o procedimento cirúrgico. Era o que eu sabia, né? Então eu não sei, eu não tenho experiência de puncionar a próstata.
Não acho que deve ser impossível, enfim. Mas não tenho experiência nisso, não posso, enfim, não tenho como compartilhar. Talvez vocês tenham até mais aí, alguém talvez tenha mais experiência que eu. E na verdade você tem Tem contato esse. com a Lígia, Opa, entrou né? alguém. Não, tô falando que a Lígia mesmo, que é oncologista, nunca solicitou, né? É interessante Ah, até a gente não ter casuística, né? Mas a dificuldade que a Ana trouxe, Rê, é a dificuldade de saber quando que a gente está diante de uma prostatite, uma alteração inflamatória infecciosa e quando a gente está diante de um processo neoplásico, entendeu? entendi o diferencial pelas imagens, eu entendi. Acho que é esse o paralelo, né, que ela quis fazer. Isso. Tá. O Fê, Porque eu raramente ouvi falar em salto processo. Ana, pode repetir? Seu áudio falhou. Talvez seja melhor você cortar sua câmera, Ana. Ô Fê, deixa eu falar um negócio, não sai da reunião, Ah, tá? não, eu só Porque se falei você que sair, você pode raramente cancelar a reunião inteira. tinha visto. Eu não entendi de novo, Ana, repete pra mim. Peraí, vou fechar. Mata a sua câmera, Ana. Deixa só o áudio. Vamos ver se melhora. A Ana saiu. Acho que caiu de vez a conexão dela. Agora tá me ouvindo? Voltou ao Agora normal? sim. Voltou. Estamos ouvindo bem agora. É, o principal fato de eu ter trago mais as fotos de prostatite foi porque eu raramente vi em laudos de colegas essa sugestão, né? Era só sempre o processo infiltrativo como diferencial e ponto. E aí, como eu tenho visto com mais recorrência, eu acredito que nem. E aí, a maioria do pessoal que tem muito mais rotina do que eu fala que raramente vê alteração de próstata sugestiva de neoplasia, né, maligna. Eu falei, então tem alguma coisa errada aqui na minha rotina. Então pode ser que sejam só processos inflamatórios mesmo. Entendi. Sim, eu acho que é muito bom essa pontuação, né? Porque eu penso o seguinte, às vezes a gente entra numa rotina e, enfim, meio que banaliza, né? Não dá muita atenção às próstatas, é tudo mais ou menos a mesma coisa, você não consegue diferenciar e tal. E se você se aprofundar um pouquinho no estudo e começar a olhar um pouquinho a sua rotina, você vê que a gente pode estar deixando passar alguns diferenciais importantes, né? Eu acho que essa é a grande valia aí É, da sua apresentação hoje. Entendi como esse tipo de alerta aí para ficarmos atentos, um pouco mais atentos, né? uma coisa que aconteceu comigo esses dias, acho que faz umas 2 semanas, eu fiz um ultrassom num paciente, um York, jovem, acho que tinha uns 2, 3 anos. Ele supostamente foi castrado e a próstata dele era hipo, tinha 1 centímetro e no final das contas eu achei 2 testículos ectópicos. Então eu fiquei também nessa encruzilhada. Por que, que a próstata dele estava diminuindo de tamanho? Por que, que ele estava hipo, né? E achavam que ele tinha Ô, sido Ana, às castrado. vezes o que acontece é que quando o testículo está ectópico, ele produz menos hormônio, né? Então pode ter relação E com, aí com essa não questão. desenvolveu. Aham, uhum, verdade, faz sentido. Concordo, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Ainda mais se for um paciente velhinho, né? Mais velho. Que aí o testículo já ficou muito tempo lá no abdômen, com a temperatura inadequada, ele vai degenerando rápido, começa a não produzir mais a dihidrotestosterona, que é aquele hormônio que você citou, né? E aí o efeito Uhum. parecido como uma castração, né? Apesar dos testículos estarem lá É. ainda.
Então eu imagino que tenha sido esse o efeito que aconteceu nesse paciente, né? Faz sentido, pelo menos no meu Depois desse raciocínio. A dia, Fernanda eu já me não mandou ver. consigo mais. Sabe que uma coisa que eu reparei no laudo da Érica, que eu nunca tinha, né? Para mim sempre foi muito óbvio, é que eu sempre coloco paciente paciente orquiectomizado, né? E aí eu vi aparecer no laudo da Érica lá, é, paciente orquiectomizado, segundo histórico, enfim, não sei, não lembro exatamente as palavras que ela usa, mas eu achei interessante, né? Uma precaução, porque, sei lá, né? Como é que foi castrado, né? Sempre tem essas exceções, né? É raro, mas acontece. Eu estava conversando hoje com a Clara, né, que é uma das veterinárias que trabalha com a gente na tele, e ela também lauda ressonância, e ela também lauda para processos, né, cíveis, enfim, a favor e contra, né, os veterinários, assim, né, ela é chamada para participar dos dois lados, né, e ela estava me falando que a maioria dos processos são exatamente não por erro médico em si, né? Mas pelo que não foi dito, pelo que não foi explicado direito, e é justamente o caso desse, né? A gente põe lá paciente orquiectomizado, foi o que falaram pra gente, mas a gente não escreveu o que foi o que falaram pra gente. A gente escreveu que ele é castrado, a gente assinou no laudo que esse paciente é castrado, né? E não tá certo. Então eu fiquei pensando sobre isso hoje. Tudo que a gente escreve, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve no laudo, porque a gente assina, né? A gente tá dando um atestado ali, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Isso aí, importantíssimo esse ponto, né? Ponto jurídico. Cada vez mais a gente vai ter processos, né? Então, é possível que ainda na vida de vocês veterinários vocês vão ter que responder algum processo. Então, evitar isso é muito importante. Então, esse ponto é muito interessante. Valeu, Fê. Ô, Fê, deixa eu pedir, como você entra com o meu link, não sei se ficou claro da Eu outra já vez, entendi, eu não vou mas sair. tá, ou você sai e escolhe outro organizador, enfim, tem uma opçãozinha lá, mas se você sair de uma vez, ele cai a reunião inteira, tá? Bom, vamos lá, se não tiver mais nenhuma observação, dúvida, enfim, eu vou tocar a minha apresentação aqui do meu caso, pode ser? Vocês acham aí? Respondam, pode responder no chat, Beleza. responder no áudio. Obrigada, pessoal. Valeu.